A liberdade de expressão está em risco no Brasil hoje. E ela precisa ser protegida, ela precisa ser promovida daqueles que querem tomá-la gradualmente, através desse autoritarismo e da censura, porque isso aí não vem da noite para o dia, isso vem aos poucos, com ações e moções graduais. E como cristãos, antes de tudo, precisamos orar sim pela nossa nação e sim, precisamos orar pelos nossos líderes. Let's go! Fala galera, Theo Hayashi aqui, sejam bem-vindos para mais um podcast do Theo Hayashi. E como sempre, toda segunda-feira temos aí episódios fresquinhos e hoje, não diferente, estamos aqui com um episódio que eu considero fresco porque tem sido também um tema de muita discussão nos dias de hoje. Eu quero trazer aqui a perspectiva bíblica desse ataque à liberdade de expressão. Alguns estão até me mandando mensagem, me perguntando: Theo, por que um cristão deve se preocupar com a questão do STF censurando as redes sociais? Por isso, eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Mas antes, se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já é de casa, que bom que você voltou. Não se esqueça de curtir, de compartilhar e também de comentar aquilo que Deus vem falando com você através desse podcast. Então, vamos lá. Primeiro ponto, eu quero te falar que uma coisa é certa, o brasileiro ele não morre de tédio, não é verdade? Cada dia que passa tem uma coisa nova surgindo que requer nossa atenção e o nosso posicionamento. Eu vou falar hoje sobre a última decisão do STF envolvendo o Marco Civil da internet. Para você que não está acompanhando, esse Marco Civil fala sobre a regulamentação das redes sociais, das mídias sociais. Então, o Marco Civil, criado lá em 2014, ele na verdade foi feito para garantir direitos e garantir os deveres também no âmbito virtual. Esse Marco Civil lá de 2014 dizia que para remover conteúdo considerado criminoso era necessário uma ordem judicial. Ou seja, um juiz precisava julgar se de fato aquele conteúdo era criminoso para só então, depois disso, exigir que as plataformas viessem remover o conteúdo. Mas agora, o que o STF fez? Como você pode imaginar, eles decidiram que não precisa mais passar pelo juiz. Não, eles já decidiram, o juiz não precisa ter uma ordem judicial. Agora, o que isso significa para nós? O que significa na prática é que se uma autoridade enviar uma notificação extrajudicial, a plataforma, seja X, seja Facebook, seja Instagram, o que for, ela é responsabilizada se ela não remover o conteúdo assim que for notificada. E o que entrou nisso foram então as famosas postagens de conteúdo antidemocrático. Agora, na prática é o seguinte, se você for lá e fizer uma postagem que, por exemplo, uma empresa ou qualquer pessoa considere antidemocrática, eles podem notificar a plataforma e a plataforma vai ter que remover o seu post para que ela não venha a ser processada. Então, antes que você pense que isso é para inibir crimes, pense aqui comigo um raciocínio bem simples. Quem é que vai definir o que é antidemocrático? Pergunte isso. Porque quem é que vai dizer, isso aqui é homofóbico? Quem é que vai determinar isso aqui é gordofóbico ou tantos outros fóbicos? Sei lá quantos existem hoje. Quem vai falar isso? É o governo? É o ministro? É uma ideologia? Bom, se eu me posicionar nas redes contra o aborto, ou se eu me posicionar nas redes criticando uma atitude ditatorial do governo, ou se eu citar versículos que falam sobre pecado, sobre inferno, isso aí pode tudo muito bem ser considerado discurso de ódio. Você está percebendo aqui a linha tênue, essa linha é perigosa entre proteger a democracia e calar quem pensa diferente do que você ou do que a pessoa que está sendo permitida pela decisão do STF. É uma linha muito perigosa e essa decisão viola diretamente o direito de liberdade de expressão. Bom, o nome disso é nada mais, nada menos do que censura. Então, número 1, a liberdade de expressão é um direito constitucional. E isso não é apenas um problema político, isso aí é um ataque direto à liberdade de expressão. Algo que a nossa Constituição brasileira garante e defende isso no artigo 5º
Inciso 4 diz assim: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. O que ele está dizendo aqui? Que é um direito de todo cidadão brasileiro poder expressar seus pensamentos livremente, independente se concordamos ou não concordamos. Ou seja, eu posso falar o que eu quiser, desde que eu assuma a bronca e arque com as consequências do que eu escolhi falar. Faz sentido? Então isso já deveria ser o suficiente para nós nos posicionarmos contra essa decisão ridícula do STF. Afinal de contas, o STF existe para defender a Constituição e não para rasgá-la no meio. É o que está acontecendo aqui. Se é para falar de antidemocrático, não tem nada mais antidemocrático e inconstitucional do que censura. Agora, a Bíblia também já fala sobre liberdade de expressão. Para nós que somos cristãos, nós já entendemos que a Constituição Federal ela está abaixo da Bíblia. A palavra de Deus está acima dela. E a liberdade de expressão não é apenas um fundamento democrático que está garantido na nossa Constituição. É, antes de tudo, um valor bíblico. Então, primeiramente, você precisa ver o que a Bíblia está dizendo e você enxerga isso na maneira como Deus nos criou. Se Deus quisesse que todos nós fôssemos pessoas que pensássemos igual, expressássemos igual, teria nos feito uniformes e não nos teria feito dando para nós liberdade de expressão individual. Porém, ele nos fez racionais, ele nos fez individuais, além de nós termos sido feitos à imagem e semelhança dele. Em Gênesis 1, versículo 27, fala que Deus criou o homem à sua imagem, ele criou homem e mulher. Além disso, ao longo das escrituras, nós vemos que Deus sempre indica ao homem, isso aqui é o melhor caminho, ele fala, mas sempre lhe deixa para o homem decidir. Liberdade de expressão e liberdade de escolha. Um dos exemplos que você vê na Bíblia sobre isso é o versículo de 1 Coríntios 6, versículo 12. Paulo fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Você percebe aqui que Paulo tem um poder de escolha? Aqui ele está explicando, você pode expressar a tua vontade através da sua escolha, porque você tem liberdade para isso. Deus não nos força a pensarmos de uma forma específica. A Bíblia aqui está cheia de direções, alertas, correções, mas Deus, você pode perceber, ele nunca está impondo. Deus nos convida. Ele nos convida o quê? Ele nos convida à verdade. E ao passo que ele nos convida à verdade, ele sempre respeita a nossa liberdade e nos permite pensar por conta própria. Nos permite, então, escolher por conta própria. Liberdade de expressão. Portanto, não há dúvidas, Deus, a maior autoridade de toda a existência, permite liberdade de expressão. Agora, o que é que eu tenho a ver com isso? O que é que você tem a ver com isso? Nós precisamos nos posicionar. A liberdade de expressão está em risco no Brasil hoje. E ela precisa ser protegida, ela precisa ser promovida daqueles que querem tomá-la gradualmente, através desse autoritarismo e da censura, porque isso aí não vem da noite para o dia, isso vem aos poucos, com ações e moções graduais. E como cristãos, antes de tudo, precisamos orar sim pela nossa nação e sim, precisamos orar pelos nossos líderes. Tiago 5,16 diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Porém, o próprio Tiago também diz: fé sem obras é mortas. Então é necessário agirmos, e não há dúvida que isso aqui não é uma situação meramente natural ou política. Sim, necessitamos uma ativação aqui nesse âmbito terreno, mas existe sim uma guerra acontecendo por nossa nação no mundo espiritual. E precisamos batalhar espiritualmente pelo futuro do Brasil. Além disso, se posicionar e cobrar daqueles que estão no poder é essencial. Então, você precisa pensar muito bem em quem você vai votar para o Senado nas próximas eleições. Por que Senado? Porque é o órgão capaz de se posicionar diretamente contra o STF. Então, perceba aqui que nós precisamos tanto orar como também agir. Que Deus abençoe o Brasil, abençoe a nossa geração e que a Igreja de Cristo venha realmente fazer a diferença. Deus te abençoe. Let's go!